igreja em dois textos das Sagradas Escrituras que se encontram em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30. Vamos estar lendo dois textos. Primeiro, Marcos, capítulo 6, verso 30. Que nos diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, diga lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós no barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Agora João capítulo 6, versículo 5. João capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentai os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente todos os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que não se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E você diz amém. Diga para o seu irmão, se você gosta de palavra, não, fala para ele, se você gosta de palavra, fique. Mas se você não gosta, fique também, porque vai passar a gostar. Amém? Podemos assentar, irmãos? Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, onde fala da famosa multiplicação de pães e peixes. Texto este muito usado pelas nossas professoras das crianças, em teatros infantis, em inúmeras pregações. Sempre que vou ministrar algum texto que se encontra em um dos evangelhos, eu gosto de fazer menção de 2 textos, porque nós vamos perceber que os mesmos milagres que estão em determinado evangelho, nós vamos encontrar eles em outros também. Mas existem particularidades que nós vamos encontrar em um e nós não vamos encontrar em outro. Existem particularidades que vamos encontrar no livro de Mateus, mas não encontramos no livro de Lucas. Encontramos no livro de João, mas não encontramos no livro de Marcos. Isso porque dentro da teologia é chamado de evangelhos sinóticos, evangelhos que se completam. E nós vamos entender que, apesar de serem os mesmos milagres, são escritos por pessoas diferentes, com personalidades diferentes e também para povos diferentes. Mateus, por exemplo, escreve aos judeus, apresentando Cristo como rei. Marcos escreve aos romanos, apresentando Cristo como servo. Lucas escreve aos gregos, apresentando Cristo como filho do homem. E João vai escrever à igreja, apresentando Cristo como Deus ou como o Filho de Deus. Por isso que nós temos algumas particularidades que encontramos em um e não encontramos em outros. Mas na teologia chamados evangelhos sinóticos, significa que eles se completam. Por exemplo, quando nós vemos que Jesus ele vai para um lugar e ele vai ver a multidão se achegando, nós vamos ver no versículo 34 de Marcos, que Marcos vai dizer que quando Jesus vê a multidão, ele começa a ensinar muitas coisas. Já Lucas capítulo 9, ele vai dizer que quando Jesus vê a multidão, ele começa a ensinar sobre o reino, sobre o evangelho do reino. E Lucas vai ser categórico em dizer, ele ensinava sobre o reino e ele curava aqueles que necessitavam. E aqui Deus já me trouxe uma grande lição, porque nada na Bíblia é escrito por acaso.
Quando Lucas escreve que ele ensinava sobre o Evangelho e depois ele curava os enfermos, Jesus está ensinando um princípio de prioridade. Que prioridade é essa? Primeiro o reino, depois a cura. Primeiro o reino, depois o milagre. Primeiro o reino, depois o pão. Primeiro o reino, depois as demais coisas. Primeiro o reino, depois a porta aberta. Primeiro o reino, depois. Mas primeiro o reino. Jesus está ensinando o princípio do reino, até porque quem vem pelo milagre, pela falta dele vai embora. Quem vem pela cura, pela falta da cura vai embora. Mas quem vem pelo reino, venha o que vier, mas ele permanece, porque ele não vem pela cura, ele não vem pelo milagre, ele não vem pelo pão, ele vem por causa do reino. Tem alguém pelo reino aqui? Jesus está ensinando o princípio do reino. Vamos pensar primeiro no reino. Não é à toa que Paulo vai escrever no capítulo 3 de Colossenses dizendo: pensai nas coisas que são de cima. Não é à toa que Mateus vai escrever: buscai primeiro o reino de Deus. O salmista vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, em primeiro lugar, como prioridade, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Primeiro o reino, porque quem vem pelo reino, pode acontecer o que for, mas ele permanece. Quem vem pela cura, pela falta dela, vai embora. Quem vem pelo milagre, pela falta dele, vai embora. Mas quem vem pelo reino, está sendo caluniado, mas ele fica. Está sendo injustiçado, mas ele fica. E alguém pergunta: por que você ainda está aqui? E ele diz: porque eu não estou por causa de outra coisa, eu estou por causa do reino. E isso vai corroborar com a sequência do capítulo 6. Porque quando Jesus faz o milagre, quando Jesus multiplica os pães, a Bíblia vai dizer que Jesus passa para o outro lado do mar. Ele vai sozinho. Os discípulos entram no barquinho e está indo em direção a Cafarnaum. E de repente, no meio do mar, a tempestade se levanta, o vento assopra e eles veem alguém vindo de lá para cá. E é Jesus. Eles se assustam. Jesus entra no barco e diz: não temas, porque sou eu. Ele entra no barco com os discípulos e sai em sequência para Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão está em busca de Jesus. No dia seguinte, a multidão está procurando Jesus. E quando eles vão para o outro lado do mar, ele chega e vê Jesus com os discípulos. E aí eles estranham. Eles falam: peraí, eu vi os discípulos vindo, mas eu não vi Jesus entrando no barco com ele. Aí a multidão vai perguntar para Jesus e vai dizer: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Isso nós vamos encontrar lá em João 6, 25. E achando no outro lado do mar, disseram: mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus vai escancarar a hipocrisia da multidão. Porque a multidão está com o sentimento de que eu estou preocupado. Como é que Jesus chegou aqui? E a multidão pergunta: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus muda de assunto na hora. No versículo 25 do capítulo 6 ele fala: na verdade vos digo, até parece que vocês estão preocupados comigo, mas na verdade eu vos digo que não estão aqui por causa dos sinais, não estão aqui porque eu sou Cristo, mas estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. Estão aqui porque vocês se saciaram. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está escancarando a hipocrisia da multidão. Ele está tirando a máscara da multidão. O que é isso? Gente que parece que está pelo reino, mas na verdade só está pelo pão. Mas Deus vai arrancar algumas máscaras. João vai escrever e vai dizer: ele sabia quem estava com ele porque ele era ele, mas ele também sabia quem estava com ele só por causa do pão. E Jesus estava arrancando a máscara da multidão e dizendo: vocês estão aqui não é por causa da minha presença não, vocês estão aqui não é por causa dos sinais não, vocês não estão aqui por causa do evangelho que eu apresentei para vocês do reino, vocês estão aqui só por causa do pão. Quantas pessoas que estão dentro da casa só por causa do pão, mas eu vim como um homem de Deus para dizer: algumas máscaras serão arrancadas. Aquele que está só pelo pão não vai permanecer, mas quem está pelo reino vai encontrar com ele nas alturas, e o nome do Senhor será glorificado. A multidão chega e diz: mestre. E isso mexeu comigo, porque Jesus até aceita ser seu mestre, desde que ele também seja o teu Senhor. Porque se Jesus for só o teu mestre, o milagre é teu Senhor. Se Jesus for só o teu mestre, o teu carro é o teu Senhor.
Se Jesus for só o teu mestre, o teu dinheiro é o teu senhor. Se Jesus for só o teu mestre, o teu emprego é o teu senhor. Mas Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: disseste Senhor e mestre, e disseste bem, porque eu bem sou. Eu até aceito ser seu mestre, mas eis de que eu também seja o teu Senhor. E Jesus e os discípulos vão achar pesado. Eles vão começar a conversar entre eles. Pedro vai olhar para João e vai dizer: pesado é esse discurso, quem pode ouvir? Jesus está escancarando a hipocrisia deles. Felipe, oi André, difícil ouvir esse discurso. Jesus conhecendo o que estavam falando, e quando Jesus começa a falar a verdade, a multidão começa a ir embora, porque viram que não tinha mais pão. E quem vem pelo pão, pela falta dele, vai embora. Quando os discípulos viram que a multidão estava indo embora, eles começaram a falar: esse discurso é muito pesado, esse discurso é muito difícil, esse discurso não deve ser pregado. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir também não? Vocês não querem ir com eles também não? Só que olha a diferença de quem está pelo reino. Pedro toma a palavra e ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Nós somos diferentes da multidão. Para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna, de vida eterna? Não estamos aqui pelo pão, estamos aqui pelo reino. Tem alguém aqui pelo reino? Levanta a sua mão, glorifique ao Senhor. Alguém vai dizer assim: Jesus não tarda, ele chega na hora certa. Não concordo muito com isso não. Não significa que é verdade, mas eu não concordo muito. Fala para Marta e Maria que Jesus não atrasou. Quando Lázaro morreu, fala para Marta e Maria que Jesus não atrasou. Sabemos que quando Jesus conta uma parábola, ele está fazendo uma analogia, ou ele está trazendo uma linguagem figurativa para falar sobre o Pai, para falar sobre o reino, para falar sobre a igreja, para falar sobre o céu, para falar sobre o inferno. E Jesus, em uma das suas parábolas, ele vai dizer: e tardando o esposo, e atrasando o esposo, as 10 virgens dormiram. Sabe por que às vezes o noivo tarda? O noivo às vezes tarda só para mostrar quem é quem. O noivo às vezes tarda de propósito, só para mostrar quem é quem. O problema das virgens não foi elas dormirem. Não foi, o problema não é esse. O problema foi como elas dormiram. E aqui eu vou falar um negócio, eu nem sei se o pastor vai deixar mais eu pregar aqui, mas já preguei, já está gravado, eu já posso dizer que eu preguei na sede do Belém mesmo, então. Brincadeira. O problema das virgens não foi elas dormirem, mas foi como elas dormiram. E aqui aperta um pouco. O problema de alguns esposos e esposas não é como ele dorme, mas é com quem ele está dormindo. É com quem ela está dormindo. O problema de alguns não é o que ele bebe, não é ele beber, o problema é o que ele bebe. O problema de alguns não é assistir, é o que ele assiste. O problema de alguns não é falar, é o que ele fala. O problema de alguns não é cantar, é o que ele canta. O problema de alguns não é pregar, é o que ele prega. O problema de alguns não é ouvir, é o que ele está ouvindo. Mas às vezes o noivo tarda só para provar quem é quem. Jesus não precisou dizer: você é louca, você é prudente. Não, ele tardou e o tempo revelou quem é quem. Ei, fica tranquilo, o tempo vai mostrar quem é quem. O tempo vai mostrar quem é servo e quem não é, quem está pelo pão, quem está pelo reino. O homem não precisa colocar dedo nenhum, a obra é dele e ele se responsabiliza pela obra. Mas voltando para o texto, o início do texto, nós conhecemos esse capítulo sobre a multiplicação. No versículo de número 31 do capítulo 6 de Marcos, se puder coloca aí para nós.
E ele disse, Jesus dizendo aos discípulos, Jesus vai estender um convite para os discípulos. Só que esse convite é um paradoxo. Esse convite, se você for olhar ele e examinar ele na essência, é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque olha, vinde vós aqui à parte, a um lugar, todos juntos, a um lugar, olha, vamos passear, e nós vamos para um lugar deserto. Por que é um paradoxo? Porque Jesus fala, nós vamos para um lugar deserto, e nesse deserto, nós vamos repousar. Ah, você não entendeu. Jesus está ensinando um outro princípio aqui. O princípio que Jesus está ensinando aqui é: o lugar não faz Jesus, mas Jesus faz o lugar. É um paradoxo. Deserto fala de escassez, deserto fala de não ter nada, deserto fala de solidão, mas Jesus está dizendo, o repouso vai vir no deserto. Eu vou mudar esse deserto, porque o lugar não me faz, mas eu faço o deserto. Jesus está ensinando um princípio. Não importa onde você está, o que importa é com quem você está. Eu estou na prova, mas está com Jesus. Eu estou na luta, mas estou com Jesus. O problema não é onde você está, o problema é com quem você está. E é por isso que Pedro, quando ele fala para quem, ele não está preocupado, para onde eu vou. Até tem uma canção, né? Para onde iremos nós? A música é bonita, mas não é bíblica. Para onde? Pedro não está preocupado, para onde eu vou? Pedro está preocupado, para quem eu vou? Porque Pedro está dizendo, não importa onde eu estiver, desde que eu esteja com Ele. Pode ser no deserto, mas eu sei que no deserto Ele vai prover aquilo que eu preciso, Ele vai trazer o repouso que eu preciso. Pode ser que você esteja num deserto, pode ser que você esteja num vale, mas deixa eu te dizer, foi no vale que Deus mudou o nome de Jacó. Foi lá no vale que Deus levou Ezequiel, mudou tudo e colocou todas as coisas no lugar. Foi lá no deserto que Deus enviou o maná, foi no deserto que Deus enviou a coluna de fogo, foi no deserto que Deus enviou a nuvem, foi no deserto que Israel viveu bem. Não, abra a sua Bíblia aí, ou joga lá no telão para nós. Daniel capítulo 3, versículo 24. Irmão, se você não der uma glória nisso aqui, você não vai dar mais glória em nada. Daniel capítulo 3, versículo 24. Vamos ler todo mundo junto? 3, 2, 1. Vinte e cinco. Parou. Eu desafio alguém, deixa nesse versículo aí. Eu desafio alguém a me mostrar na Bíblia algum outro lugar que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, algum outro lugar que a Bíblia menciona que eles estavam passeando. Não, você não entendeu. Eles estão dentro da fornalha, mas aquele deserto Jesus fez virar passeio. Não tem outro lugar esses homens passeando. Só que Jesus está dizendo, eu vou transformar o seu deserto em passeio. Não, mas isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Fala assim, o meu deserto vai virar passeio. Fala assim, o meu deserto vai virar passeio. Mais forte, o meu deserto vai virar passeio. Só as irmãs, o meu deserto vai virar passeio. Vamos fazer um coral bonito, isso aqui é profético, irmão. Não, isso aqui é profético. 3, 2, 1. Mais uma vez. Só os jovens. 3, 2, 1. Mais uma vez.
toda a igreja para arrebentar o inferno e isso entrar no nosso coração. O meu deserto vai virar passeio. Arabassurini cantarabadabassou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Deus é especialista em virar cativeiro. Esse deserto não é para te destruir, mas esse deserto é uma grande oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. E aquele que acredita, levanta a mão, glorifica Ele, exalta Ele. O seu deserto vai virar passeio. Jesus, levantando os olhos, viu que uma multidão veio a pé até ele. Quando Jesus veio, a multidão teve uma íntima compaixão. E Jesus, ele era um pregador que gostava de falar. Jesus pregando, ensinando, curando. O dia foi embora, a noite estava chegando. Filipe chega para Jesus, junto com os discípulos, e diz: Senhor, já está tarde. O lugar é deserto, não tem como sustentar essa multidão. Jesus olha para Filipe e diz: deem de comer a essa multidão. Só que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é muito detalhista. Jesus olha para Filipe, que é de baixo. Não, presta atenção nisso aqui. Jesus olha para Filipe, que é de baixo, e diz: Filipe, dá para a multidão aquilo que eles estão precisando. Só que a Bíblia é bem categórica e diz: só que Jesus só estava falando isso para testar ele, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe olha para Jesus e diz: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 de dinheiro seria possível alimentar essa multidão. É impossível, não dá. E de repente o discípulo André, que era aquele evangelista, missionário, especialista em trazer, ele chega e diz: olha, tem um rapaz, um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles pães, e a primeira ação que Jesus tem quando ele pega aqueles pães, primeiro ele fala com Felipe: Felipe, faz alguma coisa e alimenta essa multidão. Quando chega os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e a primeira coisa que Jesus faz é levantar ao céu e apresentar a Deus. Sabe qual é outro princípio que Jesus está ensinando? Tem muita gente que vem para o reino de cima esperando de pessoas que são de baixo. Jesus primeiro pede para Filipe, que é de baixo. Só que isso aí era só um teste, para deixar um ensinamento no culto de jovens aqui na Assembleia de Deus. Tem gente que vem para o reino que é de cima, mas está esperando de quem é de baixo. Jesus está dizendo: quer as coisas de cima, mas espere daquele que é de cima, porque o milagre pode até usar as coisas que são de baixo, mas a origem dele é de cima. Sabe por que tem muita gente se frustrando? Porque está esperando coisas de cima de quem é de baixo. Jesus está ensinando um princípio: não dá certo. Quer coisa que é de cima, espera daquele que é de cima. Quem é de baixo não vai poder fazer nada por você. Quem é de baixo não vai poder operar por você. Por isso que tem muita gente frustrada. Tem gente esperando do pastor, tem gente esperando da liderança, tem gente esperando do amigo, e se frustra porque ele é tão pecador quanto você, ele é tão pó quanto você. Mas aquele que é fiel, o guarda de Israel, não dorme, aleluia, ele não falha. Como foi dito aqui, ele é a nossa esperança. E ele está dizendo: quer coisas que são de cima, não espere daquele que é de baixo. E como que eu vou querer as coisas de cima? Buscando daquele que é de cima. Tem muitas coisas que inovaram hoje em dia. Tem muitas coisas que inovaram hoje, mas para chegar naquele de cima, ainda é do mesmo jeito. Ainda é joelho no chão, ainda é cara no pó, ainda é orando, ainda é suplicando, ainda é clamando. Não tem outro caminho. Como eu chego nele? Ora, jejua, leia a palavra, que você vai chegar naquele que é de cima, e as portas de cima vão abrir, porque ele é fiel. Outro princípio lindo que Jesus está ensinando: Jesus pega aqueles pães e ele dá graças a Deus por aqueles pães. Isso aqui me chamou a atenção. Irmãos, a Bíblia vai dizer que era cerca de 5 ou quase 5 mil homens
fora mulheres e crianças, porque a Bíblia não tinha o costume de registrar o número de mulheres e crianças. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e Ele está dando graças a Deus por aquilo. Irmãos, tem coisa que Jesus não precisava fazer, Ele é Deus. Mas eu creio que tem coisas que Jesus fazia só para nos ensinar como fazer. Porque Jesus, Ele é um líder que Ele não apenas ensina, mas Ele ensina e faz. Ele faz e ensina. Porque tem gente que é muito boa em ensinar. Ele ensina sobre orar, mas não ora. Ele ensina sobre evangelizar, mas não evangeliza. Tem gente que é especialista de falar de evangelismo, mas nunca evangelizou na vida. Tem gente que é especialista em falar de oração, mas não aparece uma segunda-feira aqui para orar. Mas Jesus é diferente. Jesus ensinava sobre oração e orava. Jesus ensinava sobre pregar o evangelho e pregava. Jesus ensinava sobre santidade e era santo. Jesus ensinava sobre amar e amava. Jesus ensinava sobre perdoar e perdoava. Porque Ele era o líder que ensinava e fazia e ensinava. Precisamos aprender muito com Jesus. E Jesus vai pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos e Ele vai dar graças. Irmãos, a pergunta que fica é: aqueles 5 pães e 2 peixinhos dava para a multidão, sim ou não? Vamos espiritualizar tudo. 5 pães e 2 peixinhos dava para a multidão, sim ou não? Não. Então por que Jesus está dando graça por aquilo que não é suficiente? Por que Jesus está agradecendo por aquilo que não é suficiente? Jesus está ensinando um princípio: sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Tem gente que só sabe ser fiel quando a despensa está cheia. Tem gente que só sabe ser fiel quando tem oportunidade. Tem gente que só sabe ser fiel se ele tiver oportunidade, ele está no culto. Se ele não tiver, ele não está no culto não. Sede fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. É um princípio que Jesus está ensinando. Senhor, não é suficiente, mas dá graça. E por que Jesus está fazendo isso? Porque essa era a vontade de Deus. Tessalonicenses capítulo 5: em tudo dai graças. Irmãos, eu gosto dessa palavra tudo na Bíblia. Tudo é tudo. Em tudo dai graça. A porta está fechada, graças a Deus. Eu estou na prova, graças a Deus. Eu estou no vale, graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o vale e o deserto por crente é de passagem, não é nossa morada. Eu vou dizer, o deserto e o vale não é a nossa, é uma passagem, não é a nossa morada. Olha outro princípio, e aqui eu encerro. João 6, capítulo 9, coloca aí por favor. João 6, capítulo 9. Vamos ler? 3, 2, 1. Parou? 5 pães e 2. 5 pães e 2. Vamos, Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. No versículo 9, 5 pães e 2. Põe o versículo 11. Vamos ler? 3, 2, 1. Parou. Não é possível que só eu vi isso aqui, não. Não é possível. Versículo 9. Pastor Josué, na mão do menino e dos discípulos está sendo peixinho, mas quando vai para a mão de Jesus vira peixe. Ah, você não entendeu isso aqui não. Na mão dos discípulos está sendo peixinho, mas quando vai para a mão de Deus vira peixe. Jesus está ensinando um princípio aqui: para de querer resolver com a tua mão. Na tua mão é peixinho, mas põe na minha mão que vai virar peixe. Tem gente querendo resolver as coisas com a sua própria mão. Para falar na linguagem dos jovens aqui, Jesus está dizendo assim: põe na minha mão que eu desenrolo. Põe na minha mão que eu faço acontecer.
Olha o Salmo 36, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ei, Deus está dizendo, para muitos você é pequenininho, mas a partir do momento que você colocar a tua vida na mão dele, lá no mundo é pequenininho, mas na mão dele é coisa grande, é coisa que vai derrubar o inferno, é coisa que vai fazer povoar o céu. Se coloque de pé, por favor. O que você tem que entregar para ele? O que você tem que colocar na mão dele? Jesus está ensinando um princípio. Para de querer resolver com as suas próprias forças. Para de querer contar só com a ajuda humana. Coloca nas minhas mãos e descansa. Coloca na minha mão e você terá descanso. Porque aquilo que você não pode fazer, eu faço. Onde você não consegue chegar, eu consigo. Tem gente querendo trazer o marido com as próprias mãos, e Jesus está dizendo, entrega na minha mão. Tem muito pai querendo trazer o filho com a própria mão, e Deus está dizendo, entrega nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos, porque aquilo que você não pode fazer, eu faço. O que você não realiza, eu realizo. O que você não abre, eu abro. O que você não opera, eu opero. Coloca na minha mão. Aleluia. E eu quero orar. Em 2 minutos eu entrego ao nosso pastor. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Talvez por alguma razão você se afastou dos caminhos do Senhor. Você se distanciou da presença do Pai. Talvez você tenha tentado resolver as coisas com as suas próprias mãos, com a sua própria força. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua força, mas ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas essa palavra tocou no seu coração, e você está dizendo, eu estou cansado de resolver com as minhas forças, com as minhas mãos. Eu quero entregar minha vida para ele, eu quero entregar o meu problema para ele. Eu quero deixar que essas coisas deixem de ser peixinho na minha mão e vire peixe na mão dele. Aleluia. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, e nós vamos estar orando com você e por você. Tem alguém, você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Ou você quer voltar para os caminhos do Senhor hoje? Você quer entregar a sua vida para Ele? Você quer entregar os teus caminhos a Ele? Eis a oportunidade aberta para você voltar ao Senhor. Eis a fonte, o meu. Tem alguém? Você quer voltar? Me ajuda, igreja, se tiver alguém do seu lado. Não precisa forçar não, mas faz um convite para ele. Para ele estar aqui, entregando sua vida ao Senhor. Aleluia. Mas a primeira vida vindo para cá. E quando eu penso em Aleluia. parar, lembro que me amou. Aleluia. Sem olhar para trás. Mais alguém? E quando eu penso em Não perca a oportunidade. Hoje é o dia, hoje é a hora. lembro que Gente, tem gente vindo chorando. nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar dele. A presença de Deus me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Ô igreja, adore a Jesus, pelo amor de Deus. Oh meu Deus do céu. Tem mais alguém? Tem mais gente? Pode vir. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de salvação, hoje é dia de conserto, hoje é dia que Deus vai mudar. E quando eu penso em desistir, nem a morte, Aleluia. nem a vida. Tem mais alguém? Ainda dá tempo de você vir, entregar a sua vida a Jesus, colocar a sua vida nas mãos dele.
mas o céu está em festa. Nós vamos estar orando por essas pessoas que estão aqui. Depois os jovens, as irmãs. Não deixe de dar sequência nesse trabalho, porque não é só aqui. Precisamos dar sequência nesse trabalho. Tá, Senhor. Temos aqui a Anice, que está se reconciliando com o Senhor. Eu vou repetir. Temos aqui a Anice se reconciliando com o Senhor. Aleluia. Nosso irmão Vladimir. Temos nossa irmã. Qual é o nome? Nossa irmã Silmara. Também retornando para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero que a igreja estenda as mãos para cá agora. Nós vamos estar orando. E saibam que vocês que estão aqui, vocês não estão sozinhos. Aqui vocês têm uma família. E mais do que isso, vocês têm um Pai que cuida e que zela pela nossa vida. Igreja, estenda as mãos. Vamos orar. Eu quero já chamar o nosso pastor para fazer essa oração e já vou estar devolvendo para ele já. Estas vidas ao Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma. Senhor, dê força, dê graça, que a partir desta noite uma blindagem espiritual venha estar sobre a vida de cada um dos teus filhos. Toca na carne, toca nos ossos, toca na corrente sanguínea. Dê saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Ajude a cada uma destas vidas que estão aqui no teu altar a sair daqui com o renovo, debaixo de uma promessa. E nós repreendemos todo laço, todo dardo, tudo aquilo que o inimigo tentou até hoje fazer contra a vida desses teus filhos e destas tuas filhas. A partir de hoje nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Como é bom ouvir os conselhos da parte de Deus. E como é bom entender que Deus ainda tem os seus vasos, ferramentas úteis para este tempo. Hoje nesse culto eu admirei duas coisas. A mensagem que foi pregada com tanta maestria, com tanta graça e com tanta revelação. Deus seja louvado pela vida desse jovem que tem um futuro muito lindo na presença de Jesus. Westerson, Deus seja louvado pela tua vida. Saiba de uma coisa: continue sendo dependente de Deus. E saiba que o pregador, ele só tem uma missão: de levar a palavra até o ouvido do ouvinte. Agora, do ouvido ao coração é o Espírito Santo. Então, quando o pregador faz uma parceria com o Espírito Santo, não tem como dar errado. Aí é isso que acontece. Deus seja louvado. Eu quero entregar uma caneca para você, um mimo, porque todos aqueles que pregam aqui recebem uma caneca. E a caneca está dizendo: é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. E outra coisa me chamou a atenção. Estava ouvindo a voz da
Falcão, você não pode ficar só no data show. Deus tem muito mais para você. Aleluia. Deus tem os seus vasos. E o que eu acho bonito das coisas de Deus é que Deus escolhe quem Ele quer e usa do jeito que quer, na hora que quer. Deus seja louvado pela vida de todas vocês hoje.